Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos aqui no capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Nós fizemos um estudo, né, a respeito desse primeiro tema, o dom de curar, e hoje nós vamos falar sobre fazer uma reflexão, né, e um estudo também, sobre as preces pagas, né? É um item que está aqui na sequência. Eu gostaria de, antes de entrar nesse tema, né, e fazer aqui a leitura e a reflexão junto, né, ao Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de trazer uma parte do Livro dos Espíritos que trata das preces. Essa parte, olha, esse tema, né, a prece, está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo número 2, que se chama Da Lei de Adoração. Então, aqueles que estão estudando o Livro dos Espíritos, eles sabem que o Livro dos Espíritos tem a parte introdutória, aí tem 4 outras partes e mais a conclusão. Então, quando a gente fala aqui no capítulo 2, né, a gente poderia pensar, capítulo 2 eu vou procurar lá no Livro dos Espíritos, e às vezes eu acho um capítulo que não tem nada a ver com a prece. Por exemplo, está lá na parte 1, que trata de Deus, né, e aí a gente se confunde um pouco. Por isso é importante a gente entender, né, que os capítulos 2, 1, 3 podem estar nas diferentes partes do livro. Por isso que a gente gosta de falar aqui, né, parte terceira, que trata das leis morais, né, e no capítulo 2 da parte terceira. Então, é explicado essa questão, nesse pequeno detalhe, mas para auxiliar também, né, aqueles que estão começando, talvez, a estudar. Aqui nesta parte, nós temos a prece. Tem 3 questões aqui que eu gostaria de ler antes da gente entrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que bonito essa parte. Né? Na questão 658, Kardec pergunta assim: agrada a Deus a prece? E os Espíritos nos esclarecem. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. E não é verdade, pessoal? Quando a gente faz a nossa oração, será que a gente está cumprindo um dever, né, cumprindo ali uma obrigação? Para que a gente mesmo, né, se encontre com a consciência tranquila que a gente fez uma oração, mesmo que maquinal, né? Então, será que é isso que realmente conta? Obviamente que mesmo esse pequeno esforço, né, quando a gente se refere a uma oração que está de uma maneira maquinal, né, onde a gente está perante a nossa própria consciência, cumprindo o nosso dever, mesmo esse pequeno esforço já indica ali um ato, né, da nossa vontade de se reconectar a Deus. Mas, como nós estamos vendo, a intenção é o mais importante. Por quê? Nós poderíamos pensar assim: poxa, na oração eu preciso fazer lá uma oração bonita e eu não consigo. Ou eu preciso, né, fazer uma oração grande e eu não tenho ideias de como fazer. É isso que importa? Não. A intenção é tudo. Então, às vezes, né, por exemplo, a gente percebe, né, porque a gente recebe o tempo todo. A gente percebe ali uma bênção recebida, né, no nosso dia a dia. Num momento ali, vamos considerar que em um determinado momento a gente percebe assim aquela bênção que aconteceu no nosso dia. E você fala assim: nossa, muito obrigado, meu Deus, por esse momento, por isso que aconteceu, por ter evitado que esse acidente tivesse acontecido, ou por me inspirar essa boa ideia, ou me fazer perceber isso que eu não estava vendo. Obrigado por ter permitido que eu fizesse as pazes com aquela pessoa. Então, a gente não precisa parar o nosso dia. A gente não precisa, né, parar tudo que nós estamos fazendo para ali fazer uma oração, né, muito comprida, de vários minutos, ou seja, nos colocando talvez, né, uma obrigação para isso. Não importa. O que importa, se a gente se sente bem fazendo isso e se ali existe a intenção, isso realmente é o que importa. Agora, o mais importante é, mesmo nesses pequenos atos, porque a gente recebe o tempo todo, é simplesmente mandar um pensamento, né? Falar assim: nossa, meu Deus, muito obrigado. É reconhecer esta proteção, esta providência, esta misericórdia do nosso Pai para conosco. Então, a gente mandando um pensamento com aquela intenção verdadeira, isso, para Deus, é tudo. Então, a gente talvez se sinta, né, numa obrigação de fazer, às vezes, uma prece muito grande, mas não é necessário. A intenção é tudo. Mesmo que a gente se sinta bem fazendo uma oração grande, o que não tem nada demais, né, não tem nenhum problema, a questão é que nesta oração também exista ali a intenção verdadeira. Né? Então, é o que eles continuam aqui na sequência. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, ou seja, é preferível a prece do coração, né, dentro aqui com você mesmo, né, no seu quarto, né, como Jesus aconselhou, ao invés de uma prece lida, que eles estão falando aqui, né? Por muito bela que seja, se for lida com os lábios do que com o coração. Então, ele está falando aqui, né? É preferível que você faça uma oração do seu coração, com o seu sentimento, sem palavras bonitas, sem se preocupar com isso, mas que seja verdadeira, ao invés daquela leitura muito grande, em que talvez ali, né, exista mais os lábios, né, atuando do que o seu próprio coração. Né? Então, assim, acho que fica fácil da gente compreender. O que importa é o espírito. Né? O que importa é a essência nossa, a nossa vontade de se conectar a Deus, seja através de um agradecimento, seja de reconhecendo a Deus, seja através de um pedido. Né? Então é isso que importa. Então, olha só, agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Muito importante, né? Porque a gente pode também
orar aqui, né, fazer a nossa prece com muita fé e sinceridade, mas às vezes a gente está, né, em desalinho com aquilo que Deus, né, compreende que para nós seja importante, né? Então é preciso alinhar as nossas expectativas com as de Deus. E é isso que ele trata aqui nessa questão. Olha só, a 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas que podemos propor-nos por meio da prece é louvar, pedir e agradecer. Isso aqui é muito importante a gente saber, né? Muito importante. E assim, a prece torna melhor o homem? Sim, por conta aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade, né? Então, a gente faz as nossas orações e nós podemos ser assistidos, né? Por exemplo, por meio dos bons espíritos, como ele está colocando aqui. E aí você fala assim, né? Mas ele usou aqui essa palavra, tentações do mal. O que é essa tentação do mal? O que representa tentação, né? De fato, para nós? A gente escuta muito essa palavra, né? Tentação. Mas o que é a tentação? A gente precisa, para compreender isso, voltar na progressão espiritual. Somos todos espíritos que foram criados simples e ignorantes, sem saber, mas com, né, a possibilidade de progredir e de se aperfeiçoar, cada vez mais se aproximando de uma compreensão maior de Deus. E quando a gente fala de progresso espiritual, nós estamos nos referindo a um processo progressivo de melhoria, de aperfeiçoamento do espírito. Então, nesse caso, nós estamos sempre aprendendo a escolher entre o certo e o errado, aprendendo o que é bem, o que é o mal, exercendo o nosso livre-arbítrio, dentro desse contexto em que nós já nos encontramos dotados da razão, né? Mas quando nós então vamos aprendendo e vamos escolhendo, nós vamos aprendendo também com os erros, muitas das vezes, né? E esses equívocos que nós vamos construindo, né, em nós mesmos, né, que ficam conosco na nossa bagagem espiritual, eles precisam ser corrigidos, eles precisam ser redirecionados, a gente precisa reaprender muitas coisas. A reencarnação é a chave para a gente compreender isso, porque através das inúmeras existências, das vidas sucessivas, é que nós vamos ter a oportunidade de reconstruir, de refazer, né, dado que a cada vez mais a nossa compreensão aumenta. E quando a gente fala, portanto, das tentações, as tentações se referem, portanto, a dificuldades que nós sentimos, que nós vemos, né, que nos incomodam, porque elas nos indicam imperfeições que nós temos que corrigir em nós mesmos. As tentações são o indício daquilo, ou, na verdade, né, nos ajudam a compreender aquilo que precisamos corrigir em nós mesmos. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma tentação para seguir em um caminho do vício, por exemplo. O que isso indica? Será que é simplesmente uma coisa aleatória que Deus colocou no nosso caminho, simplesmente para nos incentivar, né, a seguir por esse caminho? Né? Será que foi uma coisa totalmente arbitrária, né, parcial? Não. A questão é que em nós, no nosso espírito, nós mesmos, através dessas inúmeras existências, nós construímos este contato, né? Contato com essa questão que está relacionada a essa minha dificuldade. No caso do nosso exemplo, o vício. Então, quando eu trago esta bagagem comigo, e agora tendo uma nova existência corporal, e eu tenho a possibilidade de enfrentar esta situação com vias ou com o propósito de me corrigir, de me reeducar, de me aperfeiçoar, de limpar essa impureza de mim, então eu vou passar por situações em que eu vou ser colocado num contexto em que vou ter este vício, né, no nosso exemplo, em contato comigo. E aí é isso que é a tentação, né? É este contato que nos faz exercitar o nosso livre-arbítrio para escolher em seguir com ele ou nos fortalecer neste processo de corrigenda. Então, as tentações do mal, como ele está colocando aqui, indicam imperfeições e existem em nós mesmos, né? Então, é importante a gente trazer a atenção para nós, como sendo os responsáveis por ter essas características, né? Do contrário, se a gente não sente nada por uma determinada coisa, vamos supor, alguém que vive comigo ou que está ao meu redor não tem essa mesma dificuldade que eu. Por quê? Porque ele já passou pelo processo de aprendizado com relação a esta questão, né? Ou já corrigiu em si mesmo, já fez o trabalho que tinha que fazer com relação a esse ponto. Já fez o trabalho em si mesmo. Agora, em mim, ainda falta trabalhar, né? Então, neste outro, né, o trabalho já foi feito. Em mim, o trabalho está em vias de se fazer, se eu me empenho nesta corrigida, né? Então, para terminar essa parte do livro dos Espíritos, olha só. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, até algumas vezes viciosas. É o que nós estávamos falando. E olha só que bonito. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Ou seja, com a intenção, né, que nós vimos aqui, com uma intenção sincera para o bem, né? Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura, ou seja, na duração, né, no tamanho da prece, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da pressa uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, ou seja, da prece em si, sim da maneira por que o aplicam. Ou seja,
da forma como se faz, sem a intenção, sem a fé, né? Ou seja, a confiança, o desejo, a vontade de alcançar aquela corrigenda. Por exemplo, né? A gente falou aqui sobre as tentações, né, do mal. A minha prece, portanto, ela tem que ter essa sinceridade, tem que ter essa vontade de fazer essa corrigenda em mim. E aí, nesse meu processo de exercício da minha vontade, da minha escolha de resistir, é nisso que eu estou aplicando bem este remédio, que é a prece, porque vai me auxiliar a ficar mais forte, como nós estudamos aqui. Né? Deus nos permite a aproximação dos bons espíritos para nos influenciar não, né? Para nos inspirar bons pensamentos, para nos inspirar força, coragem, resignação. Né? Assim é o bom emprego da prece. Mas se eu sento aqui, né, faço aquela prece longa, né, em que eu estou pensando em outras coisas, minha cabeça está lá longe, mas eu estou aqui maquinalmente, né, pelos lábios apenas, ou seja, de boca, né, fazendo aquela oração. Nisso é que o remédio está sendo mal aplicado. Muito interessante pensar sobre essas coisas, né? E aí, então, a gente entra aqui com esses conceitos já esclarecidos, né? Nessa questão das preces pagas. Porque nós estamos falando aí de nós mesmos, né? Em nos conectando através da prece. E nós vimos o que é necessário para que essa conexão seja de fato feita. Que é a vontade, que é a sinceridade, que é ali a nossa fé, que é a nossa intenção. Né? Agora, imagina só, se além de eu não estivesse me conectando com essa verdadeira intenção, imagine se além disso eu ainda estivesse pagando para que outros fizessem isso que me compete, porque o processo de evolução é meu, pagando para que outro fizesse em meu lugar. Então daí a gente já consegue imaginar que não faz muito sentido, né? Mas vamos ver o que nos traz aqui no Evangelho. Esse ensinamento, né, não nos é novo. Jesus já nos trouxe. Né? É importante a gente entender, né? A gente fala assim, mas às vezes eu leio o Evangelho aqui e não consigo compreender. E a gente tem que pensar em tudo isso que nós temos aprendido, né? E é na sabedoria de Jesus. Porque ele vai revelando as coisas de acordo com a nossa capacidade de compreensão. E também da maneira como nós somos capazes de compreender. Então, ali, naquele tempo, ele falou de uma maneira que fosse muito palpável para aqueles ali que escutassem ele. E essas palavras são sempre a grande verdade, porque elas nunca deixam de fazer sentido. E quando nós olhamos e entendemos aquilo que nós precisamos aprender ainda, como isso que nós estamos lendo, nós vemos e compreendemos que esses ensinamentos dele são realmente a grande verdade que nós precisamos aprender. Se ele não tivesse ensinado, nós não teríamos que aprender. Então, se está aqui para que a gente aprenda, né? Aliás, se está aqui, já que ele nos passou esse ensinamento, é porque a gente precisa aprender ainda. Né? Então ele falou assim, disse em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que escutava, precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. E, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. E aí Kardec nos auxilia a compreender. Olha só. Diz também Jesus, não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. Né? Então, olha só, é uma advertência que Jesus nos traz. E quem é que tem a maior responsabilidade? São estes que fazem estas preces, né, com vias de se enriquecer à custa, né, dos outros. É o que ele está falando aqui. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Né? Porque estão ali abocanhando as grandes fortunas. Né? É um abuso, né, da boa-fé. Então, é muito complicado isso. E nós não podemos, quando paramos para pensar nisso, pensar nos outros. E julgar os outros. Sabe por quê? Porque já são 2000 anos desse ensinamento. E todos nós aqui passamos por várias existências, pelo menos, nesses 2000 anos aqui. Quantas vezes nós já não estivemos ligados a algum tipo de equívoco como este? Então pode ser que hoje, né, na nossa existência atual, a gente não, né, esteja ligado a isso. Ou seja, mas eu não cobro ninguém, né, para fazer uma prece, então este ensinamento não é para mim. Será que nós ainda não temos esses resquícios em nós, né, desses 2000 anos? E outra, talvez não seja eu que esteja cobrando, mas pode ser que eu esteja transferindo, muitas das vezes, este processo de aprendizado, de progresso espiritual para outro. Mas como nós já sabemos, o progresso espiritual é intransferível, é individual. Ninguém pode fazer esse trabalho por você. Nós precisamos fazer este progresso espiritual em nós mesmos, sendo ajudados, caminhando juntos, sim. Mas o progresso espiritual é de cada um, como disse Jesus. A cada um segundo as suas obras. Então, ele já nos ensinou. E hoje a gente tem maiores compreensões. Então, por mais que hoje a gente pense mais, eu não cobro ninguém para fazer prece, mas também é importante que a gente pense que não devemos também transferir, ou seja, estando do outro lado, né? Transferir o nosso processo, né, ou aquilo que nos compete,
né, esse processo de aprendizado, de engrandecimento, de progresso espiritual para outro. Porque assim, não adianta eu só ir no centro, não adianta eu só ir na missa ou no culto, mas vou ali, vejo os outros que estão ensinando, talvez, ou que estão compartilhando, né, ensinando não, ensinando muito forte, né? Só tem um que nos ensinou mesmo, né? Mas que nos estão esclarecendo, nos estão auxiliando, né, neste progresso. E a gente, às vezes, acha que o fato de termos estado ali seja suficiente. Saiu dali, né, deste momento, a nossa vida se torna uma outra. Obviamente que essas pequenas gotas, né, de, de conhecimento, de entendimento, de fé, de esclarecimento, isso tudo contribui, né? Mas é importante. E destas gotas, né, como Jesus falou, né, as sementes que caem à beira do caminho, aquelas que são encobertas, né, pelas, pelas plantas, né? Ou seja, aquelas que são comidas pelo caminho. A gente tem que pensar em trazer estes esclarecimentos para a nossa existência e nós nos preocuparmos com este processo de utilizar elas no nosso progresso. É individual. Não podemos transferir. Não podemos achar que ter ido apenas a um determinado lugar seja o suficiente, sendo que fora dali, em outros momentos, eu não uso esses ensinamentos para me melhorar. Né? Então, é importante a gente pensar nisso. Continuando aqui, né? A prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. É o que a gente estava falando no comecinho, né? Às vezes acontece alguma coisa e você fala assim, poxa, meu Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado pela sua misericórdia. Pronto. Este arroubo do coração pode ser muito mais representativo do que 2 horas lendo um texto. Né? Agora, cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Né? Ou seja, quanto maior a prece, imagina, mais caro fica. Realmente, eu não sei, né, se ainda existe, né, isso, mas imagine, será que é? Será que Deus permite que as coisas sejam dessa maneira? Será que Deus vai se importar com a nossa moeda aqui? Será que Deus poderia ser comprado dessa maneira? Né? Olha só, é o que Kardec fala aqui. Ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. É isso que a gente estava falando, né? Então, será que quem pagou mais vai receber mais graça? Será que Deus vai atuar, né? Ou vai ter essa providência para conosco através da quantidade que nós temos a oferecer? Né? Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas? Por aquele que não pode pagar? Imagina só, né? Imagina se aquele que não pode pagar. É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizer em excesso. Ou seja, se nós estamos entendendo que o que vale é a intenção, e o que vale é fazer ela bem, olha só, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Então, toda esta questão, né, ela não faz sentido, né, de você cobrar. E cobrar ainda mais por quanto maior for a oração. Então, isso aqui é falta de caridade, né, se uma pessoa cobra por isso. Né? Então, é o que ele fala aqui, né, é uma prevaricação. Prevaricação, neste contexto, até anotei aqui, é um termo, né, que se usa atualmente no contexto, né, judicial, né, de leis. Mas aqui nesse contexto eu anotei aqui, né, é desviar-se do dever moral, é agir de má fé, é corromper-se, é uma corrupção espiritual. É o que eu anotei aqui. Né? Então, olha só, Deus não vende os benefícios que concede. Deus não vende. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Ou seja, esse intermediário que cobra para fazer uma prece. Né? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que dá da sua misericórdia se solicite, que dá sua misericórdia se solicite, a uma soma de dinheiro. Não é possível. Né? Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. E é o que o Kardec nos traz. Olha só. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Então, assim, gente, é lógico, a razão nos indica isso. Nós já chegamos a um momento, né, um ponto da nossa evolução espiritual, e isso não faz sentido. Inclusive, é o que faz, ou fez pelo menos, com que muitas pessoas se afastassem deste processo que nos permite, né, esta religação com Deus. Né? Se afastaram da religiosidade porque, vendo essas coisas acontecendo, a gente está olhando aqui para os 2.000 anos para trás, né, e já compreendendo que isso não era lógico, e aí se afastaram, dado a esses abusos que aconteceram. Né? Então é importante para a gente, hoje, compreender que este processo de aprendizagem é aqui dentro de nós. O nosso espírito, que vai progredir, que tem que fazer esse trabalho, e é o obreiro de si mesmo. Né? Como nós dissemos, podemos caminhar juntos, podemos auxiliar uns aos outros, podemos dar as mãos para caminharmos, mas o progresso espiritual é um
uma coisa, né? Fugiu a palavra aqui, né? É algo a ser construído por nós mesmos. É intransferível, né? E aqui ele nos resume isso tudo, né? A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre e para o rico. Pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo, né? Então, é isso, inclusive, que acontece aqui, né? Quando Jesus expulsa os mercadores do templo, né? Ou seja, traficando, né, a representação, né? Só complementar aqui, né? A representação deste momento aqui, né? Em que a gente vê ali, né, a cólera de Jesus para com eles, esses mercadores que foram expulsos do templo, né? A gente tem que entender que Jesus nos está ensinando, né, a gravidade do ato. A gravidade com relação a este comércio das coisas espirituais. Por isso, ele se mostra enérgico nesse momento, para que nós compreendêssemos a gravidade do ato, né? É o que ele falou aqui, né? Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Mas esses momentos de cólera que Jesus nos mostra, né, que vai ser o próximo tema aqui, eles devem ser entendidos por nós não como um momento de desequilíbrio do nosso Mestre Jesus de maneira alguma. Ele simplesmente nos quis ensinar a gravidade que isto tem, que é o tráfico das coisas espirituais, para engrandecimento de riqueza, para engrandecer, né, em reconhecimento, né, em vaidade. São coisas que nós precisamos tomar atenção. Inclusive, nós fizemos um estudo, né, junto com esse aqui, né, Dom de Curar, que trata um pouquinho também dessas questões, né? Então, para terminar nosso estudo, vamos ler aqui esse último parágrafo. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar por ele próprio, por quanto se considera quite, desde que deu seu dinheiro, é o que nós estávamos falando, né, no começo. Então, não basta acreditar, ou não basta simplesmente transferir esta conquista espiritual, né, ou a realização deste progresso espiritual. Não podemos transferir. A gente tem que compreender. Se desse estudo aqui, né, nós sairmos daqui compreendendo que este processo de progresso espiritual tem que ser algo construído por cada um de nós, dentro de nós, e isso é intransferível, já valeu a pena o estudo. É intransferível, não podemos transferir isso para alguém, né? Então, olha só. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de orar, de por ele orar, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, e este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Então precisamos refletir, usar a nossa razão. Mas aí você poderia perguntar assim, mas então quer dizer que eu orar para os outros também não faz nenhum sentido, né? Mas aí é outra coisa. Olha só que interessante no Livro dos Espíritos. Olha só. Questão 662. Pode-se, com utilidade, orar por outrem? Ou seja, por outra pessoa? E olha o que eles respondem. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Ou seja, aqui existe a intenção. Se você está com a vontade de praticar o bem e orando, né, fazendo a prece por outro, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer, né? Então, eu fazendo uma oração por outro, desde que a minha intenção seja verdadeira, isso pode ser de muita utilidade para o outro, né? Nós não estamos falando de cobrar, né? Nós estamos falando de um ato de caridade, muitas vezes. Então, para resumir aqui, né, olha só o que Kardec nos traz. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato desta vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos. Eles virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitam seu corpo e sua alma. Ainda que a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale, né? Então, meus amigos, que a gente possa refletir sobre isso. Talvez, né, a gente precisa, né, refletir um pouquinho, né, para compreender na nossa existência também como que isso se aplica. Mas são muitos ensinamentos. Como nós comentamos no começo, se não fosse algo para nós aprendermos, não estaria aqui para nós. Ou Jesus não teria trazido esse ensinamento. Então, se está aqui, é porque a gente precisa aprender ainda, né? Então, meus amigos, uma prece simples e sincera. Agradecemos a Deus e a Jesus por esse momento, pelos bons espíritos que nos inspiraram esses pensamentos, né? E que os bons espíritos nos auxiliem, que Deus e Jesus nos auxiliem, né? Auxiliem a todos também, que talvez estejam aí participando do nosso estudo, e também possam ter boas ideias, boas inspirações a respeito desse tema, né? Eu agradeço a todos pela participação, né? E muito obrigado. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.